Essa necessidade de planejamento de contratações surgiu basicamente com a IN número 517, né? Uhum. Então, lá em 2017, digamos assim, a Administração Pública Federal resolveu criar essa necessidade de planejar as licitações. E aí Sim, sim. ela delimita ali 3 etapas, né, das licitações. Qualquer tipo de contratação vai seguir essas 3 etapas. Então, a etapa do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e a etapa da gestão contratual. E aí, dentro da etapa de planejamento, existem as fases do planejamento. Então, Sim, você ali tem basicamente 3 fases, que é a fase da elaboração do estudo técnico preliminar, a fase do gerenciamento de riscos, que você culmina criando um mapa de gerenciamento, né, de riscos, e a sim. fase da elaboração do termo de referência. O termo de referência é um documento que vai ali, geralmente anexo ao edital, que é o, Isso, é. Parte que o integrante do edital edital. parte integrante. Que é o edital é o documento mais conhecido assim dos licitantes, para alguns, né? Para os que leem, né? Tem alguns que não leem. Mas assim, Bem lembrado. Bem então, lembrado isso, para os que leem. para os que leem é o termo de referência, né? Então, existe essa fase de planejamento que ela vem inicialmente ela começou a ser exigida só para contratação de serviços, né? Sim, sim. Com dedicação de mão de obra exclusiva ou não. E aí era necessário esse planejamento e com a chegada houve a publicação da Instrução Normativa número 1 de 2018, que aí expandia essa necessidade de planejamento para qualquer contratação. Aí essa IN ela Sim. foi revogada pela IN 1 2019, acho que ela está entrando. E aí, Sarinha? Ô, passarinha. É, A o gente, aparelho a gente tomou a de liberdade de começar, para lhe deixar, para ir dando andamento à live e você ficar à vontade para resolver, né? Não ficar na pressão de. Viu, Sarinha? eu troquei o celular. Show de Ah, que bola. bom. Mas aí agora tá dando certo, né, Fia? Agora deu certo. E aí a gente começou aqui, Sarinha, justamente com aquele primeiro tópico que a gente tinha organizado. Pedro está falando das etapas. Das Uhum. etapas de licitação, de planejamento, perdão. Tá joia, Fia? Isso mesmo. Tá bom. Sarinha quer fazer alguma colocação? Alguma pergunta Não, pode dar inicial? continuidade, eu pego o embalo. Tá, beleza. Então é o seguinte, a gente estava aqui comentando sobre o planejamento, né? A Instrução Normativa número 1 de 19, ela traz todo o conceito de planejamento e abrange, expande para qualquer tipo de contratação. Então você tem que fazer o planejamento da licitação tanto para contratações maiores, né, como pregões, concorrências, e também para contratações diretas, que em tese são contratações menores, tipo dispensa, elegibilidade, também exigem o planejamento da licitação. Sim. Muitos órgãos não sabem, mas você teria que, em tese, elaborar o planejamento para as contratações Justamente. diretas. Né? Então, é uma fase importante, é uma fase talvez válida para assim, também os licitantes conhecerem, porque você vai acabar assim, entendendo como é que é elaborado aquele termo de referência que você recebe, aquele edital que você vai ler ali para participar da licitação. Então, quando você compreende essa fase de planejamento, eu acredito que melhora até a sua capacidade de, sei lá, apresentar um pedido de esclarecimento ou uma impugnação ao edital, se ele tiver fora dos conformes, né, digamos assim. Justamente isso você está falando, direcionando realmente para o licitante, né, Pedro? O Isso. licitante, que o quanto é importante o próprio licitante. Às vezes a gente pensa que não, planejamento é uma fase interna, só interessa ao órgão. Não. O licitante realmente é aquele empenhado e que quer trabalhar de forma coerente, tudinho, ele precisa também Sim. saber, né, de todas as, conhecer, pelo menos conhecer, ter entendimento, um pouco de entendimento de todas as etapas. Não é isso, amigo? É importante, tanto é importante o licitante saber tanto a fase interna como a fase externa, né? Claro, Saber claro. o que ocorre até daquela publicação, da construção do edital até o momento daquela etapa de lances
é muito importante. Eu sou dessas. Pois Eu é, procuro pois é. informação sobre tudo. Então, é muito importante, tá? Cada licitante que quer participar da licitação saber todas as etapas que ocorrem aí, que antecedem, né? Aquelas fases de lance e tudo mais. Justamente, justamente. E Pedro estava até dizendo aqui, Sarinho, o seguinte, que falando no termo de referência, ele fez até uma colocação boa. Lembrando que o termo de referência é uma parte integrante do edital, que muitas vezes o licitante não sabe nem o que é o edital, quanto mais o termo de referência, que não lê, né? A importância de estar lendo isso, o documento completo. Mas vá, Pedro, dê continuidade, meu amigo. Mas é isso, assim, em tese, a entrega do termo de referência finaliza ali a primeira parte da etapa de planejamento, depois vai vir a pesquisa de preço, vai vir a publicação da IRP e vai vir a elaboração do edital. Assim, ao meu ver, o edital é o ponto máximo da licitação, é quando, digamos assim, o órgão público ele tem contato, digamos assim, externo com a sociedade, né? É o que chega para o licitante. Mas existe um trabalho gigante antes, às vezes 6 meses antes, já se começou a pensar na licitação, entendeu? Aquele ponto lá que você vê o edital publicado não é da noite para o dia, não é um mês, 2 meses, às vezes são 6 meses, 1 ano. Então dá muito trabalho essa fase de planejamento. E aí uma fase de planejamento bem estruturada, sem dúvida alguma, vai implicar numa melhor contratação e num melhor resultado para a sociedade, né? Então esse é o pensamento. E justamente, as instruções normativas, elas estão a nível, digamos assim, federal, né? As atuais. Então, elas vinham sendo adotadas pelos órgãos federais, mas acredito que os estaduais e os municipais não. Então, o que é que os legisladores pensaram? Muito provavelmente, vamos colocar isso na lei, para obrigar todo mundo que trabalha com licitações a realizar o planejamento. Porque se deixasse a nível só de união, de instrução normativa, muitos órgãos estaduais e municipais não iam adotar esse planejamento. Tem uma pergunta aqui, né? Tem uma interação Ingrid. Aqui da Ingrid. Isso. Que sonho. Que sonho isso aí. No meu local, saem gritando. Tenho 3 orçamentos, faz 1 semana. Faz para essa semana faz para essa semana edital. Exatamente. Em muitos órgãos deve ser assim. Eu ia justamente tocar num ponto, Pedro, na questão de tempo, prazo. Existe um prazo limítrofe, assim, para a etapa de planejamento? Olha, a gente tem, ou isso depende de cada objeto, depende da necessidade do órgão, ou da etapa do precedente, digamos assim, no PAC, no planejamento anterior para o ano seguinte. Existe algum prazo estipulado ou não? Para o planejamento daquela licitação em si, não. Assim, você vai fazer uma licitação para aquisição de ar-condicionados. Não existe aquele prazo ali para o decorrer do processo. Mas para o preenchimento do PAC existe prazos. Então, toda a instituição, pelo menos a nível federal, conforme a Instrução Normativa número 19, está instituído lá que entre fevereiro e abril você tem que preencher o PAC para o ano subsequente. Então você vai... Agora, os órgãos federais fizeram o preenchimento do PAC 22, no caso. Então vai ficar lá tudo preenchido. Você tem que se planejar 1 ano antes e você reporta ao Ministério da Economia, né, o setor de licitações do seu órgão. Você tem um acesso ao sistema PGC, e aí você entra ali no sistema e coloca os dados do que você vai comprar e contratar, né? Tanto aquisição como contratação. E ali é uma prévia, né? Uma estimativa. Então você pode fazer uma coleta de demandas dentro do seu órgão, né? Você vai... Lá na Instrução Normativa diz que é uma das funções do setor de licitações, é também coletar junto às unidades requisitantes, né? Porque, veja só, qual seria a lógica? Existe a unidade requisitante, que é aquela que realmente recebe o serviço, o produto, né, adquirido. Existe o setor de licitações, que é um setor de congregação de demandas. Então ele vai receber a demanda e vai alinhar aquela demanda aos ditames, ao que a lei manda, né, a legislação. E esse setor... A fundamentação, no caso.
Isso. E ele vai consolidar também. Então ele vai pegar, por exemplo, tem, sei lá, 10 unidades requisitantes no meu órgão. Todos eles querem comprar café. Então eu vou juntar aquela demanda toda e vou informar no sistema PGC para que o Ministério da Economia saiba o quanto toda o meu órgão, né, está querendo comprar de café. Então o setor de licitações é também uma unidade agregadora de demandas, digamos assim. E aí você informa lá no PGC, e aí eu acho que entre setembro e outubro de cada ano abre-se um prazo para você fazer ajustes naquele planejamento que você fez no começo do ano. Então, por exemplo, agora, setembro, outubro, vai abrir o reajuste do PAC 22. Então, a gente tem esse prazo também para tipo, alinhar com as unidades se realmente a demanda é aquela, ou se a gente vê que tem uma demanda que a gente não considerou, a gente pode acrescentar, ou pode retirar, entendeu? Aí o ideal é que a gente faça a licitação que a gente planejou esse ano em 22, né? Até eu acho que deve ter acontecido muito agora com esse momento de pandemia, né, Pedro? Esses ajustes devem ter ocorrido tanto para mais como para menos, né? Isso tem que trabalhar até com essas atipicidades, né, do momento, né? Justamente, ele foi pensado para isso. Você tem aquela parte regular, né? Você tem que fazer do planejamento, que ali fevereiro a abril, para preencher o sistema PGC, e tem esse período aí de ajuste, para que porque fica um lapso temporal razoável, né? De abril até o próximo ano, até janeiro. Então você vai ter um prazozinho ali para entrar e fazer os ajustes que você julgar necessário, né? Você, eu digo assim, a autoridade competente, né, do setor de licitações. Sim, entendi. Pois é, acho que tinha essa dúvida mesmo que você falou aí, se poderia fazer algum ajuste, né, durante o ano. Pode. E essas coisas, mas você acabou de responder a minha pergunta. Pode. Acho que Sarinha tem uma pergunta, né? Vai lá, não, desculpa. Pode falar. Ele dava continuidade. Não, pode dar continuidade. Você estava falando a relação, você estava falando agora, né, nessa questão de fazer os ajustes, né? Eu estava em dúvida, porque é uma coisa você fazer o planejamento em fevereiro, aí pode muitas outras coisas acontecer durante o ano, e se acontecer alguma coisa, era que podem fazer ajuste lá. Meio que assim, essa maneira, essa lógica ainda está meio que engatinhando, né? O Ministério meio que criou agora em 2019. Mas aí ele vai querer centralizar mesmo as compras. É tanto que foi criado o Portal Nacional, né? Foi colocado também na lei que vai ter o Portal Nacional de Compras Públicas, aquele acontecido ali que não está pronto ainda, que teve anteontem, né? Então, o acontecido lá. Então, assim... Vamos fazer uma live só sobre esses portais depois. Era uma boa, porque... Meu Deus do céu. Mas é porque é complicado também. É um projeto grande, assim, eu reconheço que deve ser muito complexo. Você finalizar um trabalho assim tão grande. Então eles vão querer congregar tudo, eles vão querer que todos os órgãos preencham a demanda e eles vão querer alinhar a demanda, né? Por exemplo, hoje em dia você tem que preencher tudo com CAT-MAT, né? CAT-CE. Então você tem que se adaptar ao catálogo geral. Você não pode mais comprar de qualquer forma, não. Entendi. E Pedro, e quais os órgãos do setor de um órgão, né? Quais os setores de um órgão envolvidos no planejamento? Então, depende de como o órgão tem... depende da perspectiva do órgão. Tem órgão que o setor de licitações faz tudo, né? E faz a demanda do começo ao fim. Assim, eu já tive essa experiência, eu acho que não é muito interessante, porque dá muito problema, porque dá muito ruído. Veja só a lógica, quando você chama a unidade requisitante para fazer a compra com você, é muito mais plausível, factível que dê certo a compra. Por quê? Porque ela está participando de todas as fases do processo. Quando você só recebe aquela demanda e coloca para frente, sem consultar a todo tempo a unidade requisitante, é mais perigoso. Então, atualmente, eu acho que a melhor visão é o quê? Você chamar a unidade requisitante para participar da contratação com você. Então, sim, já lá na Instrução Normativa número 517, existia o Instituto da Equipe de Planejamento, que é o quê? Um conjunto de servidores que vai trabalhar naquela licitação. E aí pode ser uma pessoa, por exemplo, do setor de licitações e algumas pessoas do órgão da unidade requisitante. E pode ter outras pessoas também
de caráter técnico, que conheçam do objeto. Eu estava despachando um processo agora desse jeito. Eu recebi a demanda de uma unidade, a unidade estava querendo contratar uma coisa, mas ela não sabia direito aquela coisa, aquele objeto. Então, eu vou participar como equipe de planejamento, porque eu sou do setor de licitações, e vou convidar outra unidade que conhece do objeto, que é um setor técnico nosso, para participar dessa contratação. Então, vamos ser 3 tipos de servidores: o do setor de licitações, o da unidade requisitante e o do setor técnico. Então, a própria instituição normativa ela permite isso. Então, com a equipe de planejamento, fica muito mais fácil essa questão que você me perguntou, de como lidar, né? Como cada órgão lida com o setor de licitações. A gente sabe, Pedro, que o ideal é isso, né? Ter mais e mais. É como você começou dizendo também. Tem órgão que é uma pessoa só, fazendo às vezes de 200, e ali ele responde só, ele assina só, né? Existem realidades e realidades, e perigosas, inclusive para o próprio servidor, um só responder por tudo, né? Exato. Mas o ideal é dessa forma, como você está dizendo, realmente. Ter pelo menos uns 4 ou 5 pessoas ali, representando setores diversos, para poder Isso. cada um na sua esfera poder responder. Instruir, né, o processo. Instruir o processo, tá vendo? Eu aprendi esse termo agora, instruir o processo. É porque o processo ele tem que ser instruído a várias mãos. Porque quanto mais diferenciado, quanto mais tipo de pessoa tiver para instruir, melhor. Porque cada um tem uma perspectiva. Eu vejo que o cara que entende de licitações na equipe, ele tem que ser meio que o coordenador. Então ele vai puxando o pessoal. Então eu, por exemplo, eu já até publiquei no YouTube dicas de como você instruir um bom processo de planejamento. A primeira dica é conseguir criar uma equipe de planejamento interessante. Marcar reuniões semanais com a equipe, pelo menos. Então, uma vez por semana você se reúne com a equipe. Como vou me reunir? Você pode usar o Zoom, você pode usar o Google Meet, entendeu? Atualmente no Zoom você pode gravar suas reuniões, entendeu? Então, assim, você pode gravar. Exatamente. Você pode gravar e colocar lá no Drive. Você tem acesso ao Gmail, você tem o Google Drive de graça. Então você pode colocar lá aquela gravação e quem tiver alguma dúvida pode consultar, né? E aí você vai se reunindo com a equipe e vai tratando dos documentos de planejamento e fazendo aquele planejamento ali. E você entrou justamente naquilo que a gente ia falar agora. Como elaborar um bom planejamento em tempos de pandemia. Em tempos de pandemia, nesse tumulto que está muitos órgãos em home office, trabalhando remotamente. Como é, por exemplo, que uma instituição, um órgão como o seu, que é um órgão federal, ele trabalha em cima dessa perspectiva, né? Você também, que encabeça, eu sei que você encabeça com maestria essa etapa, que é o planejamento. Como que você trabalha para aglutinar a sua equipe e trabalhar nesse momento que tem home office, que tem remoto, enfim? Primeira coisa é você ter o mínimo de organização, né? Clareza quanto ao processo, você conhecer todas as fases, né? Então tá bem dividido aí, ter a consciência aí, torcer para que seu órgão consiga fazer essa agregação de funções, né? Para quem não sabe, aqui essa agregação de funções é colocar mais ou menos ali várias caixinhas, que é a burocracia, que todo mundo reclama, mas na verdade ela é benéfica, se ela for utilizada da forma correta. Tá? A burocracia ela serve para organizar as etapas do processo. O fato dela demorar, aí é um vício dela. Não é que ela seja ruim necessariamente porque ela demora. Ela demora por outros motivos. Certo? Então, assim, você tem que primeiro ter bem alinhado aí a segregação de função. Então, vai ter lá seu setor de planejamento,
dentro dele vai ter seu setor de fase interna, vai ter o setorzinho lá de fase externa, que é o setor que vai fazer a fase externa, o pregão, ou a concorrência, enfim, né? Executar o planejamento. E vai ter o seu setor de gestão contratual, o setor de contratos ali que ele vai fazer, que é outro setor já. Então, assim, cada qual do seu cada qual. Então, quer dizer que existe uma equipe para a fase interna e para a externa. Aqui começa a não dar continuidade, não? É isso, Pedro? Não. O ideal é não ter isso. O ideal é você ter uma equipe de planejamento que vai fazer a parte do que? Vai fazer o estudo técnico, o mapa de risco e o termo... O primeiro de tudo é o seguinte, você tem o setor de licitações, então você vai receber uma demanda de um setor requisitante que não é o setor de licitações. Digamos, o setor de licitações ele está ali inerte, ele está ali esperando uma demanda. Então surgiu uma demanda, eu preciso pintar uma parede aqui. Então você vai receber aquela demanda e vai dizer, você precisa pintar a parede, então vem aqui me explicar melhor essa demanda. Que demanda é essa? Você vai quer pintar que parede? Com quanto tempo? Qual é a quantidade de parede que você quer pintar? Quem é que vai ser o fiscal quando for firmado? Vai ser firmado um contrato para essa pintura? Então tudo isso você tem que chamar pelo menos uma pessoa do setor para participar da equipe. E aí você designa um servidor lá do setor de licitações para ficar gerenciando essa equipe de planejamento. Aí ele com conhecimento, obviamente ele tem que ter o conhecimento da legislação, né, de planejamento, ele vai auxiliar a equipe a escrever o estudo técnico, o mapa de risco e o termo de referência. Quando você termina esses 3 documentos, você pode partir para a fase interna, digamos assim, que é pós o planejamento, que é o quê? Pesquisa de preço, você vai ter que atualizar uma pesquisa de preço, né? Você vai fazer a IRP, que você pode fazer ou não, que é a IRP, a intenção de registro de preço. Sim. O decreto de registro de preço diz que você tem que publicar a nível federal que está fazendo aquela licitação para outros órgãos participarem. E você vai fazer o termo de referência versão final, né, digamos assim, que é o que vai mesmo anexo ao edital. E finalizar o tão famoso edital. Tá? E aí você terminando o edital, você vai fazer a publicação, né, no CIASG.net, você coloca ali, que a gente chama de SIDEC, fazer a publicação do SIDEC, que é a inserção dos itens que você vai licitar no Comprasnet, para aparecer bonitinho lá para o licitante e tal. E aí depois você manda para a fase externa, o setor de fase externa. Aí os pregoeiros recebem, e aí há a distribuição do pregão, e aí o pregoeiro que ficar responsável por aquele pregão vai fazer o pregão, vai marcar a data, né? Tem aqueles 8 dias úteis, né, mínimos, e ele faz a publicação, né, manda fazer a publicação e marca a data da abertura da licitação. E aí é quando chega no trecho que vocês conhecem mais, né? A parte de cadastro de proposta, no Comprasnet e tal, enfim. Depois, finalizada a ata do pregão, aí se resolve dar aso a uma ata de registro de preço ou a um contrato. Ou pode ser um contrato originado da ata de registro de preço. Se virar uma ata, fica lá no setor de licitações para gerenciar. Você cria um setorzinho ali de gerenciamento de ata, que é uma coisa mais simples. Se for criado um contrato, manda para o setor de contratos. É outro setor. Não pode ser... Pode, mas ao meu ver fica bagunçado, porque contratos é outra esfera. É tanto que se você vê na Lei 8666, é separado. Sim, é razoavelmente separado. E na 14133 também. A partir do artigo tal lá é que começa a falar de contratos. Ele vem, traz tudo de licitação, depois é só contrato. Faz umas remissões à licitação, mas é só contrato. Sim. Na Lei 866, de fato. Eu acho que é a partir do artigo 65, se eu não me engano. É o primeiro que inaugura, assim, começa a falar sobre contratos. Como se fosse um setor realmente à parte, e que é para ser, não é isso? Porque justamente lá na Instrução Normativa número 517, ele já traz, são 3 fases. Planejamento, seleção de fornecedor, que a gente chama de fase externa. Fase externa. E gestão contratual. São 3 fases diferentes. Tem que ter no mínimo 3 setores. No mínimo, setor de licitações. Entendeu? Uma diretoria ou uma coordenadoria de licitações, digamos assim. Ou de compras, para ser mais genérico. Sim. Entendeu? Então, é isso. Para não virar bagunça. Tudo que eu tô só vira assim uma bagunça. Exato. Mas é isso. Em tempos de pandemia, o que é que eu... Voltando ao assunto, né? Tem a questão da segregação de função e tem a questão de, por exemplo, o órgão ter uma pessoa que...
um setor ou algumas pessoas que entendam de planejamento, né? E que você tem os modelos já, tem que ter uma certa experiência também na feitura dos documentos, né? Porque o documento tem uma lógica. Algumas pessoas devem fazer de forma bem, assim, desconectada, mas ele tem uma lógica. Se você pegar ele tem uma lógica encadeada, principalmente o estudo técnico, né? Então, você tem que conhecer essa lógica, né? Tem que conhecer essa lógica de como é que escreve o documento, os documentos. Ô Pedro, você estava falando agora aí depois vem a publicação do edital, que é a fase que a maioria conhece, né? Mas tem aquela fase da pesquisa de preço que muitas vezes o órgão já utiliza, algumas empresas já participam dessa etapa também, né? Que essa faz parte de uma etapa interna, não é isso? Por exemplo, na empresa que eu trabalho, chega muita pesquisa mercadológica para abertura de processo, para possível licitação. Então, isso seria uma etapa da fase interna, não é isso? A pesquisa de preço? É porque, assim, quando você vai para a Instrução Normativa de Pesquisa de Preço, a primeira recomendação de pesquisa é no Comprasnet, né? Se eu não me engano, ou é no painel de preço ou é no Comprasnet. Então, você tem que... Mas eu acho que a primeira que tem para muitos órgãos aí é atrás da empresa. Porque é o pau que mais chega lá, meu amigo. 3, 4 por dia. Assim, o ideal é o órgão tentar seguir, não que seja, não estou nem falando que é o ideal, é o exigido, né? Talvez os órgãos não façam, mas o exigido na instrução, se a gente constar, acho que é a número 73/2020, se eu não me engano, é a 73. Você tem que começar a pesquisa com sites oficiais, né, do governo, Comprasnet e painel de preços. Então, por que você vai ter que pegar aquele preço de lá? Porque, em tese, aquela licitação, ela já teve a fase de lances. Entenda, veja só, porque o pregão, no fundo, todos os órgãos de controle querem que seja feito pregão para tudo. Pregão, principalmente eletrônico. Por quê? Porque no pregão existe a fase de lances. É a fase mais importante da licitação, é o ápice da licitação, é a fase de lances. Entendeu? Porque é a parte que tem a disputa entre os licitantes. A disputa é a coisa mais procurada dentro da licitação. Por quê? Porque baixa o preço. E assim mesmo quando tem disputa e o licitante ganha, o órgão ainda vem pedir para baixar mais. Porque a lei obriga. Não é não? Mas é que eu estou dizendo. A lei obriga, se você ler o decreto... não, eu sei, de fato. Tem que baixar mesmo, porque qual a tese, né? Está envolvido dinheiro público ali. Então tem que... Mesmo que a gente pergunte só para dizer que não, mas a gente pergunta. Quando era pregoeiro eu perguntava, mas pergunta. Porque se não perguntar, você está prevaricando. Sabia disso? É a prevaricação. Sabia. Prevaricação. É sério. O decreto... Eu já tenho a respostinha pronta. Eu digo, senhor pregou. Essa faz quando você controver a resposta. Senhor vergonheiro, estamos no nosso limite. Já ofertamos o nosso limite. Entenda que aí é o último dos últimos. Porque assim, chorar faz parte, né? Eu sou cliente, quando eu chego num plano para comprar, ainda pergunto, faz menos? Você quer um descontinho, vista, né? tem desconto? Aí, né? Exatamente. Então, assim, por que, voltando à questão da pesquisa, porque você tem que pesquisar primeiro nos pregões homologados, no Comprasnet ou no painel de preço? Porque teve a disputa de lances. Se você for fazer uma pesquisa direto com a empresa, não teve, ela vai dar o preço de mercado. Então, geralmente, em tese, vai ser um preço desvantajoso, vai ser mais caro para a administração. Aí você faz uma pesquisa de preço toda baseada nisso, ela fica lá em cima. Orçamentalmente falando, fica muito alto, né? Mas, pode rolar um sobrepreço, é perigoso, né? Eu lhe digo mais, Pedro. No mercado, assim, pelo que a gente convive e conhece também, sempre quando chega a pesquisa de preço, o preço que se dá é acima. Porque como vai ter a parte de lances, vai ser nos lances
E aí a gente vai. Se eu der o meu preço limite já para pesquisa de preço, eu não vou ter como dar lance depois. Justamente. Entendeu? Então, Aí é. é complicado para os dois lados. Rita, me deu a liberdade. Tem uma pergunta aqui do Marcondes. Não, claro. Tá lá. Pedro, bote uma coisa na sua cabeça. A live é sua, meu amigo. Ô, rapaz. Você que É manda. nossa, né? É nossa, né? Tem uma pergunta aqui do Marcondes. Ele pergunta assim, no caso de dispensa de inexigibilidade, como amenizar os riscos? Não é isso? Uhum. Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que a gente junta aqui. Ele falou aqui, painel de preços, ele está ainda por aqui. Marcondes, é o seguinte, meu amigo. Amenizando o risco, fazendo planejamento. Lá no planejamento vai ter a fase de gerenciamento de risco, e aí você vai ter que colocar os riscos mínimos ali que podem impactar, mas existe uma fase de gerenciamento de risco também na contratação direta, né? E aí, com a experiência, você vai ter que se juntar com a equipe e, digamos assim, estipular os riscos, os possíveis eventos de risco, né, que podem acontecer e podem complicar aquela sua contratação, né? Aí tem o risco do planejamento, tem o risco da seleção do fornecedor e tem o risco na fase contratual. Então tem 3 tipos de risco aí. Aí 3 grandes grupos. pegando o gancho nisso, esse risco, Pedro, existe só quem conhece do mercado faria esse mapeamento ou existe a regulamentação que norteie para, tipo, todos os objetos, não, ou realmente tem que conhecedor do objeto, do que está sendo contratado para poder nortear esse risco? O ideal seria que a pessoa que está participando da equipe conhecesse bem do mercado, né? Razoavelmente, para a pessoa poder estipular aquele risco ali. Assim, nem sempre a pessoa que é do setor de licitações vai conhecer tão bem do objeto. Então, você está contratando ali um objeto, sei lá, serviço de manutenção de alguma coisa muito específica, um equipamento que só quem é da área que conhece. Então, aquele risco geralmente a pessoa que é da equipe é que vai saber estimar, né? Agora, claro, sempre tem que ter uma pessoa do setor de licitações para instruir isso aí, para explicar, entendeu? Como é que você vai fazer esse documento? Esse documento você tem que pensar no risco assim, tem que avaliar a probabilidade de impacto, né? Tem que avaliar, por exemplo, qual é a probabilidade de acontecer aquele risco? É baixa, média ou alta? Se ele acontecer, qual é o impacto que ele vai causar na contratação? Vai ser alto, médio ou baixo? Qual é o dano? Então, o dano que vai acontecer é esse. Sim. Aí você tem que criar ações de contingência e ações preventivas. Então, você vai colocar lá uma ação preventiva para evitar que aquele risco ocorra, né? Se aquele risco ocorrer, qual é a ação corretiva que você vai poder tomar para mitigá-lo? Tipo assim, você vai aceitá-lo, né? Ele vai ficar afetando ali a sua contratação, mas você vai tomar uma ação corretiva de mitigação daquele risco, né? E você também tem que nomear as pessoas que vão ser os gestores daquele risco. Também a instrução normativa diz isso. Você tem que trazer... Pode falar. Perdão, tá. Não, e essas pessoas conhecedoras do objeto que está sendo de todas, né? Conhecedoras. Por isso que foi o comentário que eu fiz lá no começo. Tipo, é interessante, quando montar a equipe de planejamento, trazer alguém do setor de licitação, de licitação não, da unidade de requisito, que é interessado no objeto. Sim, Você tem que trazer à baila ao processo a pessoa que está interessada em contratar. Em tese ele vai saber. Se ele não souber, tem que informar para ele que tem que ter alguém que entenda realmente. Então você vai contratar ar-condicionado, é de bom tom que exista um engenheiro mecânico na sua equipe, um engenheiro mecânico do órgão, entendeu? Que que conheça do mercado de ar-condicionado. Então, ele vai saber. Hoje em dia, existe, sei lá, empresas que fornecem serviços de locação de máquinas de ar-condicionado. Existe. Será que essa solução não seria mais adequada do que comprar o ar-condicionado e instalar? Justamente. Porque já vem com os serviços de manutenção, de limpeza, higienização, tudo isso da máquina. Realmente. Exatamente. O Pedro, o Marcondes Melo está aqui perguntando, o ideal seria construir uma matriz de risco
Sim, Não, uma pergunta, perdão. O ideal seria construir uma matriz de risco? Ele está perguntando. Isso. É isso mesmo. E, inclusive é uma exigência, né? A construção da matriz. Que aí é isso que você vai considerar que eu mencionei aqui, né? Até a Renata coloca logo depois dele, assim, na matriz de risco do ETP, bem feita, leva-se em conta, inclusive, o risco reputacional das organizações. Esse aí foi profundo, viu? Não é isso, Renata botou para quebrar. Desde reputacional, tá bom. Então tá. Deixa eu ver aqui, inclusive, o risco reputacional das organizações. Acho que ela está querendo dizer que se considera até o nome da organização ali. Leva em consideração o nome, exatamente, imagem, o peso, né? O peso, né, do nome. Tipo, uma Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Aqui no estado, sim, né? Aqui no estado, sim, né? Ai, Deus. Tem mais, ó. Acessem o RCA, Risco de Controles das Aquisições, do TCU. E o Tribunal de Contas. Para entender certinho os porquês. Muito bom. Massa, bacana, muito Renata. Vou acessar mesmo, Obrigadão mesmo. Bacana essa participação, né, do pessoal, é muito bacana. Sempre válida, né? Sempre soma, né? Acrescenta. Sempre pede, né? Para as pessoas podem ficar à vontade de interagir nos comentários, isso. Ver. Dá like também, viu? Compartilhar o aviãozinho com os amigos. Pode compartilhar. E quem tá acompanhando, dá um likezinho aí pra gente ver se tem like aí. Se o povo tá acompanhando mesmo. Só deixou ligado e não tá nem aí. Não, estão participando mesmo, meu filho. Não tem como não. Quando fala assim, like com o Pedro Rocha, meu amigo, o pessoal vem para participar mesmo. E vem com esse tipo de pergunta, assim, ó. Reputacional. Entendeu? Reputacional. Pedro, trazendo a questão da nova lei, né? A gente sabe que com a nova lei, ela trouxe bastante ênfase nessa parte de planejamento, né? Então, a gente vai falar um pouquinho para a gente sobre essa regulamentação, né? Do planejamento na nova lei de licitações. É como eu estava dizendo, acho que o pessoal percebeu. Estou aqui, a Amanda está falando aqui. Renata está dizendo, ninguém vai querer credenciar um fornecedor que me deu um tantão de problemas, e isso aparece na matriz de risco do ETP. Muito bem. A Amanda está junto e misturado. Beleza, Amanda, estamos misturados aí. No caso, que eu disse, o pessoal estava se safando, né? O pessoal do estado e do município, porque só tinha regulamentação para planejamento na instrução normativa a nível federal. Aí os caras devem ter visto isso lá, os deputados, enfim, deve ter uma equipe ali muito competente do Senado, da Câmara, e deve ter colocado, vamos colocar isso aqui na lei, porque aí os caras não tem como fugir, é lei. Então, tá lá bem clarinho, tipo, como é que será feito o planejamento da licitação? Estudo técnico, mapa de risco, termo de referência, não tem para onde correr. Então todo mundo vai ter que adotar. Na verdade, até eu observei bastante isso na questão de demo mesmo, né, da terceirização e dedicação exclusiva de mão de obra, muita coisa repetitiva da instituição normativa, mas bastante coisa mesmo. Mas foi uma forma de regulamentar que sirva para todas as esferas, não é isso? Que atenda a todos os níveis e que sigam realmente todos os órgãos municipal, estadual, federal, realmente tenham condições de regulamentar com a lei mesmo, e não com a instrução normativa. Porque eu já ouvi, mas isso é apenas uma instrução normativa, não quer dizer que deva se seguir, mas na falta de uma regulamentação era o que a gente tinha. Então, a gente, né? Agora não, agora está por lei mesmo, e é isso. A lei não tem para correr, né? Aí muita gente falou assim, mas a lei foi muito repetitiva, isso já tinha não sei aonde, já tinha não sei o quê. Mas é porque tinha em normas, em instruções normativas, em regulamentações paralelas. Agora não, unificou num canto só muita coisa, né? E isso foi bem bacana. Chama normas infralegais, né? Abaixo da lei, né?
Pois é, pois é. Eram normas infra, então assim, muita gente alegava que não tinha tanta força e tal, aí os caras, tá, beleza, Justamente, tá aqui na lei, justamente. ó, aí tem que Agora não seguir. tem como. E qualquer órgão, né? Do município ao federal. O Não é pessoal isso? vai ter que se capacitar, né? Vai ter que se Começando preparar aqui para se com as capacitar. lives da gente, se cadastrando, se inscrevendo no YouTube de Pedro Rocha, amigo Olha aí, licitante, né? muito Isso tem bem, muita coisa isso bacana, muita mesmo. coisa legal lá. Realmente, Agradeço assim. pelo mexão aí, Não, mas agradeço. vamos fazer, gente. Mas menina, Instagram também. Eu deixa monte com a de véia que a vídeo véia bacana. sabe. Como essa Agora, aí? Instagram também, um monte de vídeo bom que eu vi lá sobre planejamento. Eu acompanho. Estamos desenrolando aí, né? daqui a pouco o Pedro Valeu. não vai, olha, daqui a pouco o Pedro não vai nem querer saber da gente, Sara. Vamos aproveitar. Homem, deixa de besteira. Então, um espaço nessa agenda vai ser uma luz. A gente vai ter que Ô, pedir rapaz. autógrafo agora. Vice Sarinha. A hora é Deixa essa. de onda. Essa live vai ficar gravada, isso aqui vai valer ouro, minha filha. Tá Tá com gravado aí, fome? né? Tomara que dê pra gravar, né? Não, vai dar, se Deus Tomara que o quiser. Instagram não dê trabalho. Não, vai dar não. Olha só, Pedro, deixa eu falar outra coisa. Vem cá, quais são os erros mais cometidos que você mais enxerga, assim, nessa etapa de planejamento? Mais impactantes, mais chocantes e que afeta todo o trâmite de uma licitação. Bom, eu acho que o primeiro erro é não ter uma equipe capacitada, né? Então, a equipe não conhecer das regras e do que precisa fazer para o planejamento. Então, ou o órgão ele vai ter que ali, sei lá, instruir um processo para contratar uma empresa para prestar esse serviço, ou o servidor ele vai ter que arcar do próprio bolso para se capacitar e se atualizar, ou então, grande pergunta, Rita, a Renata está dizendo aí. Ai, Ou que não sabe da então, business, Renata. ou então vai ter que, o que pode ser feito também é o seguinte, o órgão ele pode mandar alguns servidores para um ou dois servidores para uma capacitação, os que ele acha ali melhores digamos assim, de instrução, de dar aula, de conseguir repassar o conteúdo, e ele traz de volta o servidor e o servidor faz uma capacitação interna. É possível também. Então ele repassa qual foi o objeto mais inusitado que você planejou. Responde já. Boa pergunta. Então, assim, o primeiro erro é esse, não ter capacitação. O segundo, eu acho que o setor não está modelado. O setor de planejamento ele não está modelado. Ele não existe dentro da estrutura do órgão. Então, assim, ao meu ver, tem que existir um setor de planejamento dentro do setor de licitações. Que aí ele vai receber essa demanda e vai tratar a demanda. Então, ele vai ver ali a demanda, ela vai ser incluída num pregão, ela pode ser atendida por adesão, ela é urgente, ela não é, ela é uma demanda pequena, ela pode ser atendida por dispensa, ela pode ser atendida por inegibilidade. Então, quando você tem um setor de planejamento desse, você recebe a demanda e consegue tratá-la. Então, você consegue definir e decidir, né, de que forma você vai atender aquele cliente, que é um cliente interno da organização. O setor de licitação é um setor que presta o serviço dentro da organização, digamos assim. Então, aquele setor requisitante, aquela unidade, ela é um cliente interno. Então eu vejo aí como um terceiro erro, né? Não ter essa modelagem de um setor de planejamento dentro do setor de licitações. Não existia essa questão de segregação de função e ali aquela ideia do setor de planejamento. E o terceiro erro que eu vejo assim é que o pessoal subestima muito o termo de referência. Então o termo de referência geralmente é muito subestimado. Eu lembro que eu já participei de algumas licitações em outros órgãos que eu trabalhei, e aí o pessoal fazia o termo de referência bem básico, assim, colocava as informações muito básicas e que terminavam prejudicando a fase contratual ou até mesmo o fornecimento por ata de registro de preço. Então o pessoal ainda faz um termo de referência, às vezes, muito subestimado, né? Só coloca ali uma especificação muito mal feita, um quantitativo, sem nenhuma memória de cálculo sobre aquele quantitativo, e só isso, não coloca obrigações da contratada, nem, sei lá, questão de garantia.
não estabelece bem essas condições, né? E aí, o termo de referência, digamos que é um dos documentos mais importantes, né, da fase de planejamento. E a gente só vê termo de referência Ctrl+C, Ctrl+V por aí, né, não? E o pior é que às vezes começa com um objeto e termina com outro, né? Já vi muito termo assim, os caras fazem Ctrl+C, Ctrl+V, aí tipo, começa comprando material de expediente. O objeto está lá no começo do edital, quando você vai ver o termo de referência é outro completamente diferente. Eu já peguei. Justamente. Eu já peguei com funções totalmente diferentes. O objeto era para uma coisa e no termo de referência tem outras funções. Não tinha nada a ver com o objeto. Eu já peguei. Justamente pelo Ctrl+C, Ctrl+V, né? O pessoal faz ali na pressa ou só para constar. O que acontece muito é que também o pessoal faz o documento para constar e que a lógica não deveria ser essa. O planejamento existe para você pensar na licitação de uma melhor forma. Então, às vezes você quando para refletir e para ver qual é aquela solução que pode atender melhor a demanda, você traz uma economia grande para o órgão. E até uma facilidade na execução do objeto. Então melhora para todo mundo. Agora, Pedro, como é que a gente faz uma etapa minimizando os impactos desse erro quando não se tem uma equipe, como você bem citou, capacitada? Ou quando é uma pessoa só para fazer tudo, né? Como é que a gente minimiza esses erros, né? Isso, porque, como você disse também, muitas vezes o órgão, o servidor, o órgão não capacita um servidor, não tem interesse, deixa para lá. O servidor, por sua vez, já é limitado, não busca, né? Enfim, é uma cadeia. Uma coisa vai pegando outra. Vai refletindo na outra. O ideal é que tivesse pelo menos, eu acho que no setor de licitações, 6 servidores, né? Porque se a gente dividir em 3, ficariam... Não, ninguém viu que eu abri a boca, não. Porque, veja só, vai ser bom para fazer um cortezinho e postar, né? Bota tu com a boca aberta assim, ó. Já sei qual é a headline. Já sei qual é a headline. Quantos servidores devem ter no setor de licitações? Não, tá feito já a headline. Pronto. Você se encarrega disso aí. Não, porque assim, você sabe que, poxa, tem muito município que é isso aqui, não tem 6, Pedro. Como não tem nenhum direito? E aquele um que tem, meu Deus do céu, é coitado, misericórdia. Assim, se você for seguir, basicamente, a recomendação tem que ter um para planejamento, um para fazer a seleção e outro na gestão contratual, tá? Então, eu vou dispensar o da gestão contratual, vai ficar só com 2, então pelo menos 2. Porque o que faz um trabalho, o outro revisa. Porque tem que ter uma pessoa revisando o trabalho. Tem que ter. Rapaz, você fazer tudo sozinho, sai uma porcaria grande às vezes. Eu digo porque eu já fiquei sozinha no começo. Eu fiz tanta besteira já. Que tu não queira nem saber. Um dia eu acho que eu vou fazer assim os erros cometidos em casa. Mas é um aprendizado interessante, né? É um aprendizado interessante isso aí. É bem vendável, né? Ô Pedro, aí muito. Pegando o gancho nisso aí tudo que a gente está conversando, aí responde esse negócio aí de Marcondes. Qual o objeto mais inusitado que você já planejou? Que eu já planejei? Eu já comprei ração para rato. A universidade compra ração para rato. Que tem as pesquisas, né? As pesquisas com os ratinhos, aqueles ratinhos branquinhos, camundongos. Então tem eu já fiz um pregão desse. A gente compra de tudo, né? Lá é de tudo. Tem todo tipo de compra, assim. Porque é muito diversa, né? Ração para rato. Começar a pensar, abrir uma empresa de ração para rato. Olha aí que boa. Olha a sacada. E você conseguiu fornecedor para isso? Conseguiram. A gente já deu certo.
Não fui eu que licitei, eu participei do planejamento, mas a gente compra ração para rato. Foi o mais inusitado, assim. Geralmente eu licito coisa mais comum, né? EPI, assim, não licito, eu participo do planejamento, não sou eu que licito. Quem licita é a fase externa, né? Hoje em dia, eu não sou mais pregoeiro. Aí, Pedro, De tem ser outra pergunta licitações. aqui, do G. Hudson. Mas não deveria ser obrigação do órgão essa capacitação, contratação de pessoal capacitado? É isso? Eu não estou lendo direito. É isso mesmo. Deveria ser, né? Mas o servidor também que está preocupado ali, ele pode se capacitar por conta, né? É possível ele fazer essa capacitação, dependendo do valor, né? Se for um valor que caiba no bolso, eu acho válido ele buscar, porque se for esperar assim, pelo só órgão... quem ganha é ele, né? Só quem ganha é a pessoa mesmo, né? Assim, o conhecimento ninguém vai tirar. Isso. E você capacitado, você economiza tempo. Você tem mais tempo para ficar com a sua família. Você fica menos estressado. Você faz o processo consciente do que você está fazendo. Você evita de responder a um processo. Você pode ser responsabilizado por fazer alguma coisa errada, por exemplo, processo de dispensa de licitação errada, você pode ser responsabilizado. Então, pode perguntar. Não, eu ia dizer assim, até como você estava falando agora, a instituição tem a instituição normativa, a regulamentação, que tem que ter pelo menos 3 pessoas de licitações. Muitas vezes o órgão nem sabe da existência da instituição normativa. Isso é verdade. E da exigência dela. Agora, repito, muitas vezes, porque também não busca. Porque, assim, as regulamentações são disponíveis em sites, são públicas hoje em dia, não é isso? Mas, assim, a falta de busca, a falta de capacitação, a falta de motivação de ir atrás, de se informar é tão grande que, às vezes, a pessoa não sabe nem da existência da regulamentação daquilo. Pra que eu vou sair da minha zona de conforto, não é? Pra quê? Essa zona de conforto. Minha gente. Agora, com a nova lei, é possível que haja, talvez, uma punição ou, pelo menos, uma advertência, algo do tipo, para o pessoal que não se adequar, né? Alguma coisa que motive a busca, né? Motive se capacitar, que motive. E só sente assim mesmo. Olha aqui, a Cris Line falando. Qualquer chicote está valendo. Qualquer chicote. Homem bravo, qualquer pelo chicote amor de no Deus. bolso. Deu uma chicotada no bolso de alguém, uma multa, para você ver se o cara não se adequa logo. Não é isso, não é isso. O povo só parou de beber e dirigir depois que a multa, R$3.000. Agora todo mundo bebe em casa. Isso, exato. Não para de beber. Usa Uber, ó. Parar de beber não dá, né? Cris Line está dizendo aqui, amo essas lives, é sempre uma grande oportunidade para aprender com quem entende do assunto. Obrigada, Cris Line. Cris Line, ela vai ser presidente do fã-clube da gente, Ela vai ter um cheiro grande, Cris. Mete o dedinho aí, o dedinho. A cada 2 minutos você dá uma curtida. Ó, mandou aí, ó. Tá vendo? Tá vendo, bichinho? Tá vendo? Tá fazendo efeito. É porque Pedro Rocha não pede, ele manda, meu amigo. Mandou, vocês curtam aí esse negócio, pelo amor de Deus. Eu não mando nem aqui em casa. Imagina numa live. Ei, tem uma colocação aqui de Renatinha aí, ó. Estão conseguindo ler aí direitinho? A esse nível não se tem mesmo não. O setor de planejamento de contratações é o Olimpo da aplicação da NLCC. Mas existe, o paraíso existe. Eu trabalho no paraíso. Existe. Eu trabalho assim. É complicado, mas existe. Agora são anos, né? É porque tem que ter o apoio da alta governança, essa é a questão. A governança, a cúpula da instituição, ela tem que é o conceito também que a nova lei traz, né? Trazendo agora para a nova lei, ela exige que a alta cúpula participe e seja responsável pela governança em compras. Então, se a alta gestão ela não está implicada nisso, não vai ter setor de planejamento.
entendeu? Tem o setor de planejamento porque a governança se preocupa. Então, o pessoal vai pensar o quê? Por exemplo, uma estratégia que pode ser adotada. Além de capacitar servidores, trazer servidores que sejam, por exemplo, nível superior para dentro do setor. Sim. Então, você pode dar mais atribuições para ele, certo? Criar políticas de capacitação voltadas para a licitação dentro do órgão. Porque existe uma... É porque assim, depende do órgão que você trabalha, mas alguns órgãos têm políticas de capacitação para os seus servidores. Então, um braço da política pode ser a política de capacitação na área de licitações, né? Que é importante. É uma função meio que ela supre toda a organização. Quem compra é licitações. Tudo que vai ter na organização é comprado pelo setor de licitações. Funila nela, exato. Tem que passar por ela. E assim, você pode levar uma política de motivação para o pessoal se capacitar e tudo. E muitas vezes não é nem remuneratória, né? Pode ser outra coisa, assim. Sim. Né? Hoje em dia você pode criar um setor de pregoeiros, digamos assim, e os caras trabalhar em casa. É possível. Você tem aquele tokenzinho, você trabalha em casa. Quem quer ser pregoeiro, trabalha em casa, tá de home office permanente, sei lá, ou uma vez, tem um dia ali, uma benesse na semana, entendeu? De ficar em casa. Isso. Tá, e eu acho tipo que assim, essa pandemia veio para ensinar a gente outras formas de ver essa questão do trabalho, né? com certeza. Que você pode estar evoluindo, sendo muito mais eficaz trabalhando em casa, tranquilamente, sem necessariamente ter que sair, pegar trânsito, bater ponto, ficar naquela agonia, preso num local, enfim. E você trabalha com muito mais fluidez em casa, porque você fica mais tranquilo, mais perto da família, então as coisas fluem melhor, não é isso? Então, com certeza. que essa lição que a gente está vivenciando desde o ano passado, sirva para outros momentos, para quem sabe se readequar repaginar uma nova realidade e tudo, né? Olha aqui o Gerhudson falando também, eu já peguei também, Rita, era de portaria e as funções eram de servente, meu filho. Sobre o TR. O objeto está de um jeito e o TR está de outro. Não é isso? Renatinha falando aqui, o que vejo subestimado. A nível de rascunho é o ETP. Também tem. Também a galera faz uns ETP que, meu Deus do céu. Fazem um ETP de rascunho pro TR. É mole? Tá printada. Eita, olha aí, olha. Hudson já disse que tá printada, logo na parte que abriu a boca, ó. Meu Deus, meu Deus. Vírus. Marcos está colocando aqui. Pedro, contrato e gestor as doutoras para capacitar os servidores, olha aí. Muito bem, vamos fazer um grupo aqui. Coisa chique, coisa chique. Já gostei de Marcondes. Já gostei. Capacita licitações. Marcondes é brother. Marcondes está falando de Serra Talhada. Puxa, que sério. Meu conterrâneo de Pernambuco. Nosso, né, Pedro? Nosso. Só falta ser Timbu coroado. Aí, calma. Vou dar o desconto. É tudo Pernambuco, eu vou dar o desconto. Eu tô fora, aí é todo mundo amigo, né? Quando tá lá é guerra. Aqui... Oxe, a Renatinha falando de novo. Oxe, lá na empresa a gente compra sêmen de animais. É uma contratação emergencial. Minha gente, sério? Esse é resultado também. Que bacana. Acontece também, porque tem que colocar os bois para cruzar, né? Ó, esporte, ó, botou aqui, ó. Marcondes falou que é esporte. Vixe, Mariana, deu uma tristeza. Esporte e tudo, olha aí, ó. Aproveita e dá uma curtidinha aí, Marcondes, vai, dá uma curtidinha, que a gente sintonizou aqui esporte, pelo esporte tudo. Né? Eu não vou nem chorar para não sair na live.
Cuidado que a Tem gente Zé pinta, Hudson, viu? perguntei, Rita, porque alguns órgãos colocam o servidor não capacitado. Exato. Exato. E o prejuízo disso, a consequência disso é É, enorme. Não é isso? É o que mais acontece, na É só o verdade. que tem, gente. já já tem a solução, já já. Já já a Pois é. solução chega. Olha aí. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Ameaça isso. O homem de um negócio desse Estamos estava quase ameaçando. organizando a solução, viu? Agora, Desse problema. Não, não é chicote não. Gente, vem tanta coisa boa por aí. Não, a Tanta solução não é coisa multa boa. não. Não, menino. ai, Vem tanta Vai coisa ser, boa por aí, né, não, Pedro? vai ser o vídeo de boas-vindas no meu curso, vai ser um chicote assim, ó. Tá, se você não fizer esse curso, vai uma chicotada. Né? É, olha aí, tá vendo? A ideia é essa. Teve até uma curtida aí, alguém gostou, viu? alguém. Eu tô em Alguém estado de curtiu choque. aí. Diga, Mandrake, ó. Passa a cara aí que a gente dá o print, vai, vou printar, pum. Ai, gente, muito bom essa energia, esse astral, essa turma participando, sério mesmo, a gente gosta muito, muito, muito mesmo, viu, gente? Se Tô vocês bem sentindo falta soubessem, de Regina. Cadê a Regina que não comentou ainda, hein? a Regina, ela entrou, deu boa noite, mas eu acho que ela deve ter saído para resolver alguma coisa, né? Ela Tá aí. entrou, eu vou É, passar até ela tá direto aqui. agora. Agora eu tô vendo aqui, Marcondes botou esporte, vou até passar direto esse negócio aqui. Ave Ele Maria. botou aqui, ó. Eu Vamos tenho pegar até. carona nas As- atas da UFRN que são bem planejadas. Beleza, sem bronca, pode Exato. mandar. Olha aí, Regina, tu foi falar dela? Olha aí, tá vendo, bichinha? Fala, continua dizendo. Olha a Olha dona aí, Oi. aí, ó. Ah, muito bem, olha aí. Vai. Aproveita e dá uma curtidinha. Vou botar um selinho aqui, eu vou começar a pedir dinheiro. Mande R$ 2, né? Mande Meu Deus. 5. Não tem selo Não. não para colocar? É da vez que vai esvaziar no instantinho essa live. Vai começar a pedir dinheiro, vai esvaziar. Oh, gente, que coisa boa. Agora, tem um finalzinho aí, não tem uma última perguntinha, Sara? A questão do planejamento, a questão do planejamento inserido no ETP ou no PAC? Vamos lá. O ETP é parte do processo, né? De planejamento, mas ele é utilizado para cada processo em si. Então, todo processo de planejamento tem que ter o ETP e o mapa de risco e o termo de referência. Então, você vai fazer um processo grande ali de pregão, você conseguiu reunir todos os manda o Pix, ó, GC Licitações. Ó, É tá Zé vendo aí? Hudson. Zé Hudson Olha. Cardoso, meu amigo, ele. Aí o bicho vai botar 5 centavos, né? Tamo aí, Pix. Pá. E depois que inventaram, eu não sei vocês, mas depois que inventaram esse negócio de Pix, ninguém anda mais com dinheiro não, né não? O povo lá no Tem trabalho, necessidade. você quer... Você tem, troca aqui R$ 50, troca R$ 20. Digo, meu amigo, eu não tenho não. Eu mando 2 de 10, 2 Pix de 10 pra tu, quer? Melhor, né? Tudo no débito, né? Não, até vendedor de coco hoje em dia usa Pix. Não, todo mundo. Mas, Sim, mas termina, voltando ao continua. assunto, o ATP ele tem que ser usado para cada processo em si, né? Então você vai pegar um processo grande ali de planejamento e vai fazer um ATP. Você vai pegar um processo pequeno para comprar, sei lá, um óleo, como eu já fiz, óleo de uma bomba, um processo pequeno de R$ 1.000, sei lá, R$ 500. Tem que fazer ATP também, entendeu? Então, o ATP é um documento que faz parte do processo, né? Já Seja o ele qual PAC, for, até dispensa. até dispensa. Então, na verdade, se for uma dispensa abaixo de 17.600, não precisa de ATP. É só o termo de referência. O termo de referência é que vai estar sempre no processo. Entendi. Agora, se for uma dispensa fora daquele valor lá de 17.600, falando em termos de Lei 8666, né? Então, você vai precisar fazer o ATP. Geralmente você encaixa a dispensa no inciso 2, né? São 35 incisos para a dispensa. Então,
o pessoal usa mais o inciso 2, que é a do limite, que a gente chama diminuto valor, né? Que é até 17.600 atualmente. Aí fora aquele, se tiver acima daquele limite, aí precisa fazer ATP. Ou seja, se for uma dispensa fora do inciso 2, no inciso 3, no inciso 4, a gente faz no 21 também, que é para pesquisa e desenvolvimento de produtos, você tem que fazer ATP. Agora, se for dentro do 17.600, você só precisa fazer um termo de referênciazinho, mas tem que fazer. Tem que fazer o termo de referência. No caso da aquisição. Agora, se for serviço, aí tem que fazer ATP. Para qualquer valor. No caso da dispensa. Divide por aquisição e serviço. Serviço, quando você fala qualquer serviço, né? Ou de terceirização qualquer de mão serviço. de obra, ou obra mesmo, não é isso? Ou obra qualquer mesmo. Serviço. Inclusive se for por dispensa, entendeu? Na dispensa, se for serviço, tem que fazer ATP. Agora, se for aquisição, se for até 17.600, aí não precisa de ATP, é só termo de referência. Já pula direto essa etapa, no caso. Porque é uma simples compra, é uma simples aquisição, então não precisa. Você pode fazer direto só o termo. Que o termo já vai compreender muita coisa, entendeu? Porque como é uma simples compra, você não vai ter muitos pormenores ali. É só uma simples compra para pronta entrega, entendeu? Então você vai comprar, sei lá, um material ali bem básico, vai discriminar ele no termo, vai colocar o quantitativo, vai trazer as condições de entrega, né? Local de entrega, o horário de entrega, o recebimento, que é a Instrução Normativa 205 que a gente tinha discutido naquele dia, né? Recebimento provisório, definitivo, entendeu? Vai trazer as obrigações da contratada, da contratante, vai trazer multa por não pagamento, que a administração vai ter, vai trazer a dotação orçamentária, que vai correr a despesa, que é importante também, entendeu? O recurso que vai ser utilizado para pagar aquela dispensa. E já no caso, isso aí finalizou, né? O ATP, ele é um documento dentro do processo de planejamento. O PAC é o Plano Anual de Contratações, é uma coisa mais abrangente. Então, o PAC é um planejamento que você faz, né? Aí cada órgão tem a sua conduta. Por exemplo, tem órgãos que fazem a coleta de demandas, coleta aquela demanda e consolida, né? Sim. E aí você tem várias formas de fazer a coleta de demandas. Você pode utilizar um sistema para coletar, você pode fazer por telefone, você pode fazer por e-mail, você pode fazer por Google Forms, tem o Forms do Google, que dá para você fazer também coleta de demandas. Não sei se vocês conhecem o formulário do Google, que é utilizado muito para pesquisa comum acadêmica, você pode usar também, você pode colocar lá. Ele cria uma planilha de Excel para você, e você pode pegar aquele quantitativo e consolidar a demanda. Coloca lá. Coloca aqui seu nome, seu e-mail e você coloca os itens que você quer licitar. Eu vou licitar café, açúcar e leite. Aí as unidades podem entrar lá naquele link e colocar o quantitativo que eles querem. Depois você junta tudo numa planilha, que o Forms gera uma planilha, pronto, está consolidada a sua demanda. Você vai pegar aquela demanda ali e vai informar no PGC. Entendeu? Então, não necessariamente a demanda precisa vir, partir do setor. Você pode gerar, digo assim, você pode instigar o setor a ter a demanda. Pode. Você pode fazer tipo uma campanha de marketing, digamos assim, e tentar engajar os setores na sua campanha. Você vai dizer, participe da demanda, me informe o que você quer comprar, tá aqui sua lista, a minha lista. Eu tenho uma lista aqui de material de expediente, então eu vou comprar esses 10 itens aqui. Informe o seu quantitativo que você quer. Você quer tantas caixas de lápis, tantas canetas, tantas borrachas, tanto de resma de papel, digamos. Então, para grupo de material, existe uma lista fechada. Aí, vamos lá, para água mineral, existe outra lista. E aí você publica aquela lista fechada e os setores requisitantes só colocam o quantitativo. Você reúne aquele quantitativo e insere no PGC. Só que aí é que tá, isso aí é o planejamento grosso, digamos assim, o grande planejamento, que é o PAC. Sim. Você ainda vai ficar aberto para receber demandas que a gente chama extemporâneas, são demandas fora do prazo. Que aí você vai decidir se vai processar ou não. Porque o cara teve um período ali para ele fazer o pedido.
você vai processar a demanda dele, mas ou você vai pegar a demanda dele e colocar no pregão e atualizar, né? Tipo, vamos dizer que ele queira comprar alguma coisa entre o período de abril e de setembro, né? Que é o período antes do primeiro ajuste. Então você vai dizer, ó, eu perguntei para você lá em fevereiro e abril, você não me informou por quê? Então agora você vai esperar. Eu só vou atualizar meu PAC em setembro. Você tem que penalizar a unidade por isso, porque se você faz uma campanha e coloca a unidade para se pronunciar, ela não se pronuncia no prazo hábil, ela tem que ser penalizada. Lógico que não é na primeira campanha que você fizer que você vai penalizar a unidade, mas assim, com o passar dos anos, tem que ter uma questão pedagógica, né? Conversar com as unidades, olhe, agora a gente está fazendo essa campanha, a gente está coletando as demandas, é uma coisa boa para você. Por quê? Porque geralmente compras feitas por pregão são melhores do que compras feitas por dispensa, entendeu? São mais adequadas, porque os órgãos de controle preferem pregão, justamente pelo que eu numerei aqui já, né? Pregão é o melhor processo. Sim, é o que a gente tem de melhor, digamos, ao meu ver, né? Eu que já fiz muito pregão e vejo sendo operado lá no órgão, pode ser que tem gente que na verdade aí, é onde você pode barganhar realmente preço, né? Porque é um processo mais qualidade. robusto. Preço e qualidade também, porque eu sei que uma instituição, um órgão, não busca só preço, né? Ele quer que atenda aquela necessidade dele, seja de forma, num custo razoável e que atenda aquela necessidade que ele está precisando ali. Não é isso? Exatamente. Eu estou falando besteira. Então, é isso mesmo, não. Tem que ter, assim, para a gente que licita é muito difícil porque a máxima do preço é muito forte, né? Mas a gente tem que tentar, a gente sempre tenta comprar alguma coisa com qualidade também. Claro, tem a fase de aceitação, né? Quando a gente vai ver a conformidade das propostas, e aí a gente faz essa avaliação, né? É necessário fazer essa avaliação, ter a qualidade também na compra pública, com certeza. E aí o PAC é isso, você tem o grosso de compras e você fica recebendo as demandas de forma fora do processo. Aí quando você recebe uma demanda fora, o que é que você deve fazer? Por exemplo, avaliar se aquela demanda pode ser atendida por adesão a uma outra ata, enquanto o pregão não acontece. Enquanto você não tem a sua ata disponível, você procura uma adesão em outra ata, né? Ou então, se for um processo pequeno, você pode fazer uma dispensa, né? Aí, por isso que tem que ter o setor de planejamento, porque a pessoa que está no setor de planejamento é que vai saber receber essa demanda e se reunir com a equipe e deliberar sobre isso, entendeu? Muito bacana, rapaz, é muito complexo. É tão massa o conhecer, né? A gente ter esse bate-papo e poder conhecer esse outro lado, porque você não imagina, a gente como licitante, né, Sarinha? Que tenha esse caminho todo a ser percorrido até chegar naquele documento que a gente está acostumado. A Renata falou alguma coisa aqui. Cuidado com as pequenas despesas. Um pequeno vazamento afundará um grande navio. Ixi, Maria, Benjamin Franklin, tá certo. A Renata tá botando pra quebrar, eu estou até com Ela vergonha. Tá botando, eu também, eu vou sair aqui, peraí. Renata tá botando pra quebrar, meu amigo. Ele já sacava muito de ETP, planejamento e governança PAC. Ele já sacava ele quem? Benjamin Franklin, eu acho. Deve ser, né? É verdade. Eu tô na conta que é ele. É ele mesmo, ele quem? É ele. Pronto, citação top aqui, viu? Aí foi profundo. Não pode crer. A última, cadê aqui? A última constatação aqui para mim é Raquel Mello entrando. Tem mais alguma pergunta? Entrou. Não, bacana. Não tem, porque nós estamos a 1h e 22 minutos de lives intensa, participativa. Olha que coisa boa. Intensa, participativa. O pessoal tá na hora do pessoal dar like, né? Tá na hora. Bacana mesmo. Pode dar o like aí, viu, pessoal? Que tá na hora. A gravada, quem quiser assistir. Segurar a turma até uma hora dessa.
quase 1h30 de live, num tema bacana, polêmico, participativo, que todo mundo quer saber, quem trabalha quem é de órgão servidor. Quem? As curtidas aí, ó. Aí, tá vendo? Não, a verdade é que é um tema complicado, meu amigo. É complicado. Mas a gente torna facinho. É um Vai tema, conversando. é um tema que é importante demais, Pedro, você saber, você ter conhecimento. Massa demais, pode ir mais tempo, tá show. Olha aí, Gerhudson dizendo, tá vendo? Eu acho que o Instagram gosta da gente, viu? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu acho que ele gosta da gente. Só para avisar que a agenda de setembro está aberta. Como é? Pode me chamar. Pode me chamar. Só para avisar que a agenda de setembro está aberta, faz lives, tá bom? Menino Marconi dizendo aí, ó, tinha açúcar para 24 horas de live. Marconi não tem o que fazer mesmo não, meu amigo. Fica escutando nós três aqui. Deixa aí até derrubar, né? Eu não tô... Aí se derruba, a gente não salva. Olha aí. Olha aí. Olha aí o prejuízo. Um arrumo de conteúdo desse jogado assim, os do Instagram jogar assim. Nas Instagram é do mal. Mas aí tem um curso, né? Tem um curso. Vai ter. Tem mentoria, né? Fala aí, Pedro, dos projetos, o que você tem de novidade aí pra gente? Conta aí as novidades. Vamos falar de TechPix, coisa boa. Vamos falar de TechPix. Vamos falar de... Tu lembra do anúncio? Não, né? Tu não entendeu, não. Do anúncio que o cara fazia. Vamos falar de TechPix. Não, vamos falar de coisa séria, coisa boa. A gente tá organizando um curso sobre... Tá voando mesmo. Tu não lembra, não, que tem uma propaganda que o cara vendia TechPix, uma maquininha. Eu tô rindo pra não perder a amizade de você. Tu entendeu, Sara? Tu entendeu? O cara que vendia nesses programas da SBT, Record. Eu vou. Sim, aquela câmera, menina, é mesmo. Sim, aquela câmera, é isso mesmo. Tu é desse tempo, não acredito não. Só tem a cara de novinha, porque eu não tirei a barba. Se eu tirar a barba, pronto. Me dou 20 anos. Eu vou falar de coisa boa. A gente tá planejando um curso aí, certo? Descomplica licitações. Tá? Já está em fase aí já está estruturado o esqueleto do curso. E a gente deve lançar em breve. Aguardem, que vai ser um lançamento interessante. Que massa! E vai tratar sobre tudo isso, né? Planejamento, criação do setor de licitações, enfim. Massa, vai ser um preço bem interessante para o servidor se capacitar e é isso. A ideia é para os dois segmentos ou você está direcionando para servidor? Vai servir para os dois. O licitante que tiver interesse em conhecer a fase de planejamento de forma mais aprofundada para entender como é que é feito o termo de referência, o edital. Sim. Também vai ter esse tipo de instrução. Até mesmo o contexto de criação dessa ideia de planejamento para licitações, né? Então, vai ter como você fazer o planejamento, que eu acho que aí é uma parte mais voltada para o servidor em si, mas vai ter a parte, claro, de organização das instruções normativas e a lógica encadeada, né? De como surgiu, o porquê, toda a lógica inerente ao setor, e você vai entender como funciona a administração por dentro, né? Então, vai ficar talvez mais fácil até de você tomar decisões, enfim, na sua área como licitante. Olha aí, Cris Line dizendo, amor, essa novidade do curso. Gerhudson dizendo aí, massa, Pedro, boa pra cima, show de bola, bacana, ó. Que massa. E também tem seu, vem cá, e tem seu canal no YouTube, fala dele também. Porque mesmo, exatamente. Não só para quem tá aqui, para quem vai ficar gravado também, aí o pessoal que pode ver depois, já acessa lá e já se inscreve. A inscrição é muito importante. Pode falar, Sarine. Além do Instagram, ele tem um muito bom conteúdo, de ótima qualidade. Pois é. Valeu pela ajuda aí. E a gente tem um canal no YouTube agora, né? Resolvi criar o canal. E a gente está publicando conteúdo. Eu peço que se inscrevam, dêem uma olhadinha lá nos vídeos. São feitos com muito carinho. O interesse é realmente compartilhar conteúdo, os perrengues que eu passo no dia a dia, né? E alguns anos aí de experiência.
Exato. Exatamente. Vou até colocar uns vídeos dá até uma ideia de falar do perrengue, né? É um vídeo Olha até aí, interessante aí. Olha aí, Sara É. dando as ideias dela, tá vendo? E aí Falou eu em peço perrengue, o pessoal gosta logo, né? TechPix aqui, ó. Bom novinho, pense. Amei essa novidade do curso, olha aí. GC Licitações. O licitante que conhece a fase de planejamento sai na frente dos concorrentes. Olha, Aí, ó. isso mesmo, Marcondes. Marcondes é bom de venda aí, viu? Marcondes é servidor também, Mas Marcondes é servidor. Trabalha com licitações também, com planejamento. Né, Marcondes? Dá um like aí pra gente ver. Faz um comentário aí. Pelo amor de Deus. Dê like, Vai poder, pra essa live não cair. Ei, mas aí, vocês vão querer fechar, meninas? Pra gente não perder esse conteúdo? Deixar pra galera também? Exatamente. Vamos encerrando aqui. Vamos dar um print logo, né? Como é que eu faço pra tirar comentário, hein? Como é que faz pra tirar comentário? Tem. Acho que é os 3 pontinhos. Desativar comentário. Peraí, vamos lá. Agora o sorriso. Isso. Sorriso de $1 milhão. Pronto. Dei o print aqui. Aí a gente... Outra coisa, a gente poderia pedir pro pessoal da print e compartilhar também, né? Exatamente, mas foi essa a intenção. Foi essa a intenção de desativar os comentários, o pessoal da print e marcar lá nos seus perfis, dar o comentário de vocês, agradecer a todo mundo que participou, gente. Pedro, mais uma vez, brigadão pela parceria aí, meu amigo. Eu que agradeço, pô. Muito massa a live. Vamos marcar outras e outras e outras e mais, e sempre, viu, meu amigo? Amigo licitante. A interação foi muito boa. Realmente é um amigo muito licitante, né? E assim, muito boa. Muito bacana, muito bacana. Vocês duas são ótimas. A participação do pessoal, meu filho, que é isso? É a energia da gente, todo mundo junto. Todo mundo energia junto. Pernambucana, né? De Timbu. Não, aí já é demais. Pernambucana. Liga esculhambe, não. Mas, meu filho, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigadão mesmo, obrigadão pela parceria aí de sempre. Sarinha, não preciso nem dizer, né? Todo dia eu mando obrigada, Sarinha. Eu não dou bom dia, não, pra ela. Eu digo, obrigada, Sarinha. Obrigada, Sarinha. Sarinha é desenrolada, bem consistente, né? Na produção de conteúdo ali. Disciplinada. Sara tá na frente do progresso, menino. Sara tá na frente do progresso. Já tá voltando. Obrigadão mais uma vez vocês dois. Obrigadão pessoal que participou, que entrou, que interagiu com a gente, que perguntou. Renata, Gerhudson, Marcondes, enfim, todo mundo que esteve aí com a gente. E vamos para as próximas. A gente conta com vocês, não é isso? E quem não pôde assistir vai ficar salva quando Sara me ensinar de novo como é que eu salvo isso aqui. Entendeu? Salva aí que eu vou baixar e colocar no YouTube, viu? Tá bom, meu filho. Vou fechando aqui, viu? Um cheiro grande, boa noite pra vocês. Até mais, boa noite. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.